Salve, salve pessoal, boa noite a todos, todo mundo entrando, pessoal do Periscope, meu cordialíssimo boa noite, pessoal do Instagram, também meu cordialíssimo boa noite. Vamos trabalhar hoje, quinta-feira. Hoje, excepcionalmente, foi um pouquinho atrasado, peço desculpas, mas não deu para fazer antes, tá? Vamos lá. Vamos começar então daqui a uns segundinhos, deixa o pessoal entrar. O tema de hoje é um tema que chama muito a atenção de muita gente. Eu resolvi fazer esse tema por quê? Eu resolvi fazer esse tema porque eu recebo muitos e-mails e mensagens no Instagram, enfim, no Facebook, pedindo para falar sobre isso, perguntando como fazer uma questão de prova, como responder a uma questão de prova. É claro que não dá para, no nosso espaço aqui semanal de 20 minutos, 25, 30, esgotar o tema. Até porque isso é treinamento. Mas eu vou dar as linhas gerais para vocês de como responder a uma questão de prova, tá? Gabriel, dá para responder a questão de prova agora? Não, não dá. Não aqui, não dá para pegar uma questão e responder aqui. Mas podemos fazer futuramente um treinamento, que é muito importante, tá? Muito bem. Então vamos lá, gente. Vamos começar então, já que todo mundo já está entrando, a falar do seguinte. Amigos, você passa na prova objetiva, faz a nota de corte, vai para a discursiva. Você já tem uma primeira dificuldade. Como se estuda para uma prova discursiva, prova aberta? O estudo é igual da prova objetiva? Primeira pergunta básica, né? Que a maioria não sabe. Então, o que eu faço? Será que eu tenho que focar mais nas teorias, focar mais em caso concreto, focar mais em controvérsia, focar mais no STF e STJ? Então, já a primeira dificuldade. Aí a pessoa chega na prova discursiva, chega lá domingão, depara-se com a prova discursiva e fica sem saber o que fazer. E aí qual é o grande problema? Vocês são estudiosos, vocês têm conteúdo. E isso pode ser positivo ou negativo. Positivo ou negativo. Por quê? Porque na prova discursiva, se cair uma questão sobre, por exemplo, concurso de pessoas, o que o aluno bom faz? Errado, mas o que ele faz? Tudo que vem na cabeça sobre o concurso de pessoas, ele coloca na resposta. Ele fica numa natural e perfeitamente compreensível. Ele fica numa compreensível e natural ansiedade para escrever tudo o que ele sabe. E aí, às vezes a pessoa escreve uma lauda inteira, 2 laudas inteiras, e não responde a questão. Ou seja, prova discursiva ou prova aberta, não é para sair escrevendo tudo que você sabe sobre aquilo. Tudo aquilo que vem na sua cabeça. Não, não é para isso, tá? Então vejam, e aí você acaba escrevendo muito e não respondendo a questão. Ou seja, não vai passar na prova, tá? Então é preciso um método, um sistema para que você tenha real noção de como fazer a questão discursiva, tá? Muito bem. Vou pontuar aqui, em linhas gerais, o que você deve fazer, tá bem? Até porque, amigos, se fosse só responder a questão, estava todo mundo aprovado. Concordam comigo? Vocês têm conteúdo, vocês são estudiosos. Se fosse só responder com o que vem na sua cabeça, estava todo mundo aprovado. E, no entanto, não é só responder, não é só passar para o papel que vem na sua cabeça. Não é só, tá? Não é só. Vamos lá. Primeira observação. Deixa eu pegar aqui um papel e uma caneta. Aqui. Olha só, imagine você, pega aqui um papel.
Imaginem vocês que isso aqui seja uma questão de prova, tá? Aí, deixa eu chamar aqui um livro. Como é que vocês... Vou pegar um livro aqui para apoiar. Como é que vocês respondem à questão de prova? Vocês fazem assim, quer ver? Imagine que é a questão, tá? Vocês fazem assim, ó. Aí vocês vão ler a questão. Vocês fazem assim. Exatamente assim. Fulano... Ó, aí sublinha aqui, ó. Isso aqui é importante, né? Aí segue a questão. Isso aqui é Paraná, ó. Sublinha aqui, ó. Dolo eventual, né? Dolo eventual. Aí, praticou crime, roubo, 4 a 10 anos de reclusão, roubo, violência grave, ameaça, né? Aí está na questão aqui, Paraná, Fulano e Beltrano, ó. Coautoria, né? 2 pessoas. Aí, né? Depois a polícia chegou em perseguição, ó. Flagrante. Vocês fazem assim. Eu fazia assim. E aí você sai marcando tudo. Você sequer chegou até o final da questão. E já sai marcando tudo que você acha que é necessário. Só que... o papel era importante, eu risquei todo, não era nem para riscar. Dane-se, o importante é estar com meus alunos orientando-os. Você não chegou ao fim da questão e já está marcando tudo. Você não sabe que às vezes a resposta vem no final da questão. Tendo em visto, posicionamento tribunal, aí você, como marcou um monte de coisa lá em cima, o cérebro humano, ele é preguiçoso. Super eu, Débora, eu sei que é você. Eu sei que vocês fazem assim. O que vocês passam hoje, eu já passei há quase 15 anos atrás. E eu fazia igualzinho. E demorei a passar em concurso porque eu não sabia estudar. E fazer isso é não saber fazer a prova. Então, quer dizer, você tem que ler a questão toda sem marcar, sem sublinhar. Sabe por quê? Eu não falo de orelhada não, tá? Eu estudo isso. O poder do hábito. O nosso cérebro é preguiçoso. Por isso que nós somos seres de hábitos. Quanto mais automatizada a coisa tiver no dia a dia, acordar, levantar, urinar, escovar o dente, beber água, botar roupa e sair. Quanto mais automatizada estiver a mente, a rotina, o hábito, menos o cérebro precisa pensar. O cérebro humano, o meu, o seu, de qualquer um, é até do prêmio Nobel da Física. O cérebro humano é preguiçoso. Ele não quer trabalhar. Então você que tem que fazer o trabalhar. Então, quer dizer, você não pode, né, fazer isso. Tá? Por quê? Quando você marca lá em cima, o teu cérebro preguiçoso, ele fica parado lá. Ele fica paradinho onde você marcou. Se o meu comandado marcou aqui, eu vou parar aqui. Você fica lá estacionado o cérebro. Não quer seguir. Então, quer dizer, aí quando a resposta da questão, ela aparece, ou a pergunta fundamental lá no finalzinho, o teu cérebro ficou parado lá em cima. Você deu uma ênfase maior ao que você sublinhou e às vezes aquilo nem é importante para a resposta. Às vezes aquilo nem é importante. Então o que você vai fazer? Como vamos consertar esse problema específico? Você vai ler a questão, primeira observação, você vai ler a questão toda sem marcar, sem sublinhar. Vai ler a questão toda. Quantas vezes, Gabriel? Tantas quantas forem necessárias. Eu recomendo a você ler a questão no mínimo 3 vezes, sem marcar, sem sublinhar. Não tem como você assistir a um filme e parar no meio e querer criticar todo o enredo do filme. Vocês têm que assistir até o final. Tem que assistir até o final.
Aí você pode criticar cada parte do filme com questão igual. Você tem que ler até o final e você pode apontar, destacar dentro daquela questão de 2, 3, 4, 10 linhas os pontos mais importantes. Por quê? Quando você chega ao final, você contextualiza tudo que está na questão. Então você liga o ponto lá em cima com o ponto lá de baixo. Ah, por isso que aqui o crime se consumou, porque lá em cima a questão disse que o dólar era de matar. Estão entendendo? Né? Quer dizer, você vai ler no mínimo 3 vezes sem marcar, sem sublinhar. Aí depois que você ler 3 vezes, você pode marcar ou você pode sublinhar. Tá? Que fundo? No fundo, minha filha, onde? Tem um cavalo ali atrás, ó. Né? Enfim. Então, depois que você ler 3 vezes, aí você pode marcar, você pode sublinhar. Também não adianta você marcar a questão toda, porque às vezes a questão traz um floreio e você tem que identificar ali o que é importante, tá? Então, primeira observação, você vai ler a questão toda 3 vezes, sem marcar. Mas, Gabriel, aí vem um aluno preguiçoso. Era ela. Aí vem um aluno preguiçoso. Poxa, Gabriel, mas se eu for ler cada questão 3 vezes, eu vou levar horas. Amigos, aquele dia é para você fazer a prova. Esquece o resto, tá? Você tem que esgotar o tempo de prova. É por isso que a prova tem 4, 5 horas de duração. Eu já fiz prova de 6 horas. É para você esgotar o tempo de prova. É cansativo? Mas é assim. É assim, tá? Agora, vamos lá. Lê outras vezes, aí depois você vai ler, pode marcar, pode sublinhar, problema nenhum, tá? Depois, você não precisa, isso é uma lenda, tá? De professores desavisados, você não precisa escrever, por exemplo, artigo 55 do Código Penal. Você não precisa escrever artigo 55, do Código Penal. Você não precisa escrever segundo o artigo 535 do Código de Processo Penal. Você não precisa escrever artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Não precisa. É uma lenda de que vão tirar ponto de vocês na banca se não escrever Código de Processo Penal, Constituição da República Federativa Brasileira. Esquece. Você não terá, às vezes, tempo nem espaço, tá? Então, como é que você vai citar diploma legal na lei, na questão? Parênteses, art. 55, do CP. Acabou. Parênteses, não precisa colocar consoante o disposto no artigo 50. Não. Parará, parênteses, art.55, do CPC. Do CPP. Da CF. Não precisa colocar Código Penal. CP. Se você puser CP, o examinador vai entender e a banca não vai te tirar ponto por isso. Tá bem? Ok? Lembro, isso não é prova para OAB, é prova de concurso, é um nível muito mais elevado. Não desmerecendo a OAB, mas é um nível, mas a gente sabe que é muito mais elevado, tá? Então, essa é fundamental. Não precisa escrever do Código de Processo Penal, do CPP. Também, conforme o disposto no artigo. Não, esquece isso, não dá tempo, não há espaço, né? O prazo para recorrer a vírgula, arte, ou então pode falar, vírgula, conforme o arte, tá? É uma palavrinha a mais. Tudo bem agora? Consoante disposto claramente no artigo. Esquece, não precisa, tá? Outra, você não precisa escrever na prova termos em latim. Mutatis mutandis, modus in rebus, rebus sextantibus, abovo in totum ab initio. Não precisa. Não precisa. Agora, se for um princípio, nemo tenetur sede tegere, aí você vai escrever. Pacta sunt servanda, você vai escrever. Agora, não precisa ficar in totum, o processo é nulo, abovo. Abovo.
né? Mutatis mutandis. Pode usar, pode, mas você não tem que escrever. Ninguém vai te tirar ponto se você não escreve palavras em latim. Então esquece isso. Outra coisa, uma coisa muito importante que todo mundo erra, mas isso vai da ansiedade que nós temos, eu também tinha, de demonstrar o maior conhecimento possível. Ali você quer ser o candidato das galáxias, né? Candidato da NASA. Demonstrar tudo o que você sabe ali. Cuidado. Aí, como é que você começa a questão? Isso é fundamental. Se eu sou examinador e vejo a questão começar assim, eu já dou nota baixa, zero e passo para outra. Não tem como. Olha só. Ah, mas São Paulo gosta de latim. Então escreve. Eu tô falando para você não escrever. Se gosta, escreve. Vai perder tempo, mas tudo bem. Cada um faz o que quer. Quer escrever? Escreve. Não precisa, mas escreve. Tudo bem. Não estou impondo verdades. Estou dizendo que eu acho fundamental você fazer e não fazer, tá? Agora, tudo bem. Aí tem examinador que adora a palavra em latim. Aí você vai colocar, claro, evidente. Se o cara é examinador, né? Ele adora a palavra em latim, aí você coloca, tá? Agora outra coisa. Cai uma questão de... Olha como é que vocês fazem. Cai uma questão de prescrição. Dá lá um monte de data, e atenção, hein? Se a questão trouxer um monte de datas, né? Ou é aplicação da lei no tempo, retroatividade, ou é prescrição. Um monte de data. Para você dizer, aí fala assim, esclareça o candidato se ocorreu a prescrição. Aí, ali no meio da questão, está escondido a prescrição retroativa muito simples, que se você puser na linha do tempo, né, você mata na hora. Então, você sabe que a questão pede para o candidato analisar se ocorreu a prescrição. Você tem que responder se ocorreu a prescrição ou não, qual espécie de prescrição e o porquê. Aí você tem 10 linhas, tá? O candidato bom, como ele começa? Vê se vocês não fazem isso. Ele começa assim. A questão para dizer tem prescrição, não é? Qual a prescrição, em que marcos interruptivos, etc. Aí o candidato começa assim. Preliminarmente, a prescrição é um instituto previsto no Código Penal com natureza de causa de extinção da punibilidade. Ponto. A prescrição é um instituto de direito material, razão pela qual, no cômputo do prazo, inclui-se o primeiro dia e exclui o último. Além disso, a prescrição divide-se em duas espécies. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição... E até agora não respondeu, né? Já tem aí 5 linhas e até agora não respondeu. 5 linhas. Você gastou 5 linhas e não respondeu. A prescrição da pretensão punitiva tem como critério a pena máxima combinada prevista em lei. De outro lado, a prescrição da pretensão executória tem como critério a pena aplicada na sentença. No tocante à qualificadora, é de se ressaltar que a qualificadora já é computada na pena máxima... Meus amigos... Vocês estão na página, na linha 8, na 8ª linha, e até agora não responderam a questão. Eu sei que com vocês é assim. Quer dizer, fala e diz nada. Amigos, o examinador, ele tem a sua prova e mais 2, 3, 4, 5 mil provas para corrigir. Que sejam 200 provas. Ele é um ser humano. Eu tô com sono. Olha minha cara de sono. Tô com sono, cara de sono? Eu estou morrendo de sono. Como é que fica a pessoa sem sono? De bebê a idoso. Fica sem paciência, fica, né, pô, tal, caramba, pô, mas que saco, vai começar isso agora. O examinador sente sono. Tem dor de barriga, tem diarreia, tem cálculo renal, briga com a mulher, o filho enche o saco, tá com um problema financeiro. O cara não tem paciência para a resposta prolixa. E que ele chega na 8ª linha e, caramba, não vê a resposta. Então, das duas, uma. Ou ele faz assim, ó. Pega aqui um papel. Resposta de prova. Ou ele faz assim, ó. Preliminarmente,
Esse cara não sabe a resposta, tá enrolando. Tá no Enrolândia. Aí já começa assim, ó. Aí já olha pra tua prova assim, ó. Não vou ler nada. 0. Não vai ler. Não vai ler. Então ele faz assim, ó. Dá um zoom. Começa aqui a resposta. Quer dizer, o que você escreveu atrás, você perdeu. Né? Perdeu tempo. Então quer dizer, vocês têm que ser objetivos. Ser objetivo não é ser superficial. Não importa ter alguma. Objetivos e sintéticos. Sintético não é superficial, tá? Então vocês, a partir de agora, para com essa super introdução do tema, que ninguém quer isso. Não pede assim, ó. Essa questão pede assim, prescrição. Faça uma super introdução do tema e diga se ocorreu prescrição. Aí tudo bem, mas a prova não vem assim. Não é? Então, quer dizer, aí é uma questão de ECA. Aí você começa... De acordo com o princípio do melhor interesse do menor. Mas ninguém perguntou isso ainda. Né? Pior prova de processo civil. Aí fica o candidato comparando o CPC de 2015 com o 73. Mas quem pediu isso, gente? Que coisa, rapaz. Quer dizer, vocês fazem coisas que tem que cortar. Então, como é que você vai resolver isso? Você tem que treinar. Treinamento, tá? A partir de agora... Você vai evitar começar a responder a questão de prova assim, com uma super introdução. Gabriel, fiz só um parágrafozinho. Um parágrafozinho é o suficiente para o examinador não querer ler o resto ou ler de má vontade, tá? Então, você vai responder... como é que eu coloco? Não dá pra falar aqui no Periscope, Instagram, porque não tem que ter uma tela, enfim, no computador. Então, quer dizer, você vai parar com essa mania... que eu também era assim, tudo que vocês fazem eu fiz, tá? Enfim, de querer fazer uma introdução ao tema, para pensar que vai ganhar ponto. Ao contrário, você pode perder ponto. Você vai pensar, examinador, pô, esse candidato aqui é muito prolixo. Eu não quero um cara assim na minha instituição. Imagina um cara na minha instituição assim, na audiência, né? Para acusar, para defender, para dar uma sentença. Vai fazer a introdução que o juiz vai perder o saco, vai condenar o réu, vai absolver. Né? Eu não quero na minha instituição um juiz como esse cara prolixo, que para começar a audiência vai dizer que na Roma Antiga a audiência era feita, e declara aberta a audiência. Senhor promotor, senhor advogado, defensor, vocês sabiam que na Roma Antiga a audiência era feita nas praças, porque na Roma Antiga, ali no Coliseu, né, o Fórum Romano, aí fala 2 horas. É o que você faz na prova. Então, vá direto ao ponto, sem perder o conteúdo, tá bem? Agora, como é que faz, Gabriel? Tem que treinar. Isso, amigos, é treinamento. Não adianta eu falar, vai esclarecer muita coisa. Sobretudo o que você não deve mais fazer, né? Eu estou falando o que você vai fazer e o que você não vai mais fazer a partir de agora. Agora, tem que treinar, tá? Então, perguntou, responde. Dá a resposta e depois desenvolve. Gabriel, eu devo citar autor? Deve. Calma, se você lembrar. É claro que você não citará o livro porque você não pode constar na prova. Agora, se você sabe que aquela posição é a posição do autor X, deve citar. Isso. Inclusive, é a posição de Nelson Hungria. Ali você faz ponto, isso é argumento de autoridade. Agora, cuidado. Só se você tiver certeza absoluta. Se você não souber, não cite. Por quê? Porque se você errar, aí é pior. A questão vale 5 pontos. Se você não citou o autor, ganhou 4, 3,5. Agora, citou e errou, perde os 5. Tá? Então, só cite o autor se você tiver certeza absoluta. Gabriel, você citar jurisprudência? Claro, é evidente que você vai... É lógico que você vai citar jurisprudência. Né? Como? Parará, de acordo com o STF, o crime de roubo se consuma para e por aí vai. Agora, não me vá citar números na prova. Não me vá citar número de informativo ou de acórdão. De acordo com o STJ,
vírgula, no recurso especial 1685394, não faça isso. Tá? Ah, mas teve o que eu decorei. Não faça isso. Sabe por quê? Se você puser números, a banca pode entender que ali está tendo uma identificação de prova e pode anular a sua prova. Então como é que eu cito? Não cite. Não cite o número do HC, não cite o número do informativo, cite assim, segundo o STF, segundo o STJ, de acordo com o STF, de acordo com o STJ, consoante o STF, consoante o STJ. Aí você cita. Acabou. Resolveu. Tá? Agora, claro, tudo isso é treinamento. Tem que citar artigo da lei? Claro. Claro. Às esse o examinador, se ele vir só o artigo da lei, está resolvido. Ele te dá pontuação e fala, esse cara acertou. Tá? Esse cara acertou. Tudo bem? Patrícia, não é que não pode citar números, mas assim, o edital não proíbe. Mas eu não recomendo por quê? Porque pega um examinador maluco. É que você pensa que maluco é só professor, mas tem examinador também maluco, tá? Que vai, identificou a prova. Quer dizer, né? Aí já não interessa. Então não é que é proibido. Eu não acho legal para não gerar uma possível nulidade, tá? Muito bem, amigos. Agora, o que mais? Nessas dicas iniciais. Súmula, pode citar número? Súmula, olha, súmula eu recomendo citar, se você lembrar. Porque número de súmula é uma coisa muito, muito difundido, debatido. Ah, atenuante não pode quando a pena abaixo do mínimo legal. Súmula 231 do STJ. Não se admite a prescrição pela pena hipotética. Súmula 438 do STJ. Tá? Ok? Então, quer dizer, então, assim, súmula pode citar se você lembrar. Se não, pode dar problema, tá? Amigos, é isso. Então, em linhas gerais, são algumas dicas que eu dei para vocês de como fazer e o que não fazer, tá? Um grupo de alunos me pediu para fazer uma mentoria, um mentoring, né? Não é coach. Eu sou coach, eu sou formado, tá? Mas eu faço coach para outra área, tá? Mas me pediram, não é um coach, é uma mentoria em questões discursivas. Eu confesso que eu fiquei seduzido com a ideia. Agora, não dá para atender a todo mundo, tá? Então eu vou programar uma mentoria em questão discursiva para treinarmos, fazermos uma, não quero criticar ninguém, mas como diz por aí, manda a questão, você faz, manda para mim e eu corrijo. Eu não corrijo. A pessoa vai contratar um corpo de pessoas para corrigirem que nem são, talvez, especializadas, nem passaram em concurso bobeado, tá? Então, quer dizer, eu estou montando uma mentoria que eu vou fazer a prova junto com vocês. Aliás, não, vocês responderão a questão junto comigo. A gente vai em vídeo responder junto à questão de prova, tá? Então, quer dizer, é como na natação. O treinador fala assim, o treinador, vai, nada aí. Nada, depois o filme me mostra, depois o filme a filmagem. Não, nada, eu vou andar do teu lado para te dizer como é que você tem que nadar. Tá? Então, vai ser nesses moldes. A gente vai nadar junto, responder as questões juntos, tudo bem? É uma mentoria, é um como fazer. Então, não é só como fazer, mas fazer junto com você. Porque, quer dizer, a gente vai treinando, fazendo junto, fazendo junto, fazendo junto. Chega na prova, você está treinado. Aí você vai sozinho e você vai naquela batida que a gente treinou junto. Tudo bem? Então vamos junto, fazendo. Na prova, você vai fazer igual, só que você vai sozinho, não posso com você, quem me dera. Mas não dá, entenderam? Então, a minha mentoria vai ser assim, como responder e responder em conjunto agora. Eu não posso atender a todo mundo, porque eu sou um só. Então, quem já tiver interesse numa mentoria em questão discursiva, manda e-mail para mim, que talvez lá para setembro, outubro, eu já vá fechar os alunos, tudo bem? E, assim, não tem como atender a toda a demanda. Só no Instagram são 50 mil seguidores, né? Enfim, não tem como, tá? Não tem como. Então, eu vou selecionar e vou montar a mentoria. Se você tem interesse, já manda logo o e-mail para mim, tá? Com o título Mentoria Questão Discursiva. Eu já vou separar o seu e-mail e quando tiver tudo montado, eu vou te responder, tudo bem? Tá? Então, assim, manda que eu vou receber. Não se preocupe, eu vou receber, tá?
Agora, lá para setembro, outubro, talvez eu comece, e aí eu faço contato com vocês, já vai estar a sua vaguinha lá reservada, porque eu não tenho, repito, como atender a todo mundo. Meu e-mail é gabrielpenal@yahoo.com.br. Se alguém puder colocar aí na legenda, não precisa, né, gente? É meu nome e minha matéria. O meu nome é a melhor matéria do mundo, Penal, gabrielpenal@yahoo.com.br, tá? E aí, assim, vai ser bem legal. Eu vou mandar as questões para vocês, não sei, uma por semana, 2 por semana, 3 por semana, 5 por semana. Você vai ter um tempo para resolver. Depois nós vamos resolver juntos e você vai ver exatamente onde você errou e onde você acertou. E aí, meus amigos, a gente vai fazendo assim, quando chegar na prova, você vai sozinho, mas fazer igual o treinamento. Tudo bem? Tá? Gabriel Penal, isso, gabrielpenal@yahoo.com.br. Coloca no título lá, Mentoria Questões Discursivas. Se você não colocar isso no título, eu vou ter que pegar o seu e-mail e separar numa pasta, tá? De quem tiver interesse. Agora, se você não colocar esse título, vai passar batido e sem querer eu não vou ver, tá? Ok? Já recebi mais de 20 aqui, ó. Lá, já chegaram aqui. Então, quer dizer, bota lá, mentoria, questão discursiva, que eu já vou separar teu e-mail para quando a coisa estiver montada, eu fazer o contato com vocês. Tá bem, amigos? É isso. Bom, foi um prazer. Quem sabe no volta semana que vem fale mais sobre isso, né? Eu já queria um tempo já falar sobre isso com vocês, mas faltou oportunidade, lembrança, enfim, que seja. E eu acho que é muito importante. Não adianta você chegar lá, passar na prova objetiva, chegar na prova discursiva, não sabe o que responder ou como responder. Não tem o know-how, o como fazer. Né? Então, quer dizer, isso é fundamental. Espero ter ajudado vocês nessas questões. Tá bem? Quinta que vem eu volto com outro tema. A vocês um abraço, até lá e tchau.